Vamos lá. Já estamos no ar. Hoje, bem-vindos. Boa tarde, né? Porque normalmente a gente começa a aula e o dia ainda está claro por causa do jogo do Brasil, né? Já estamos preparados aqui para daqui a pouco, às 7 horas. Então, a razão da gente começar hoje um pouco mais cedo. Mas louvado seja Deus, porque o reino de Deus em primeiro lugar, né? E deixa que o resto ele acrescenta. E sejam bem-vindos, você que está aí pela internet. Temos pessoas na Europa, nos Estados Unidos. Espero que meus filhos estejam assistindo. Eu não sei se avisou para eles, amor? Não, né? Tenta dar um text message lá para dizer que é mais cedo. Eu até tinha esquecido. Mas, enfim, graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Vamos glorificar ao Senhor nesta tarde, então. Vamos continuar nossa aula. E os assuntos estão agora, como eu falo para vocês. Nós passamos já esses 3 meses preparando para falar mais especificamente sobre o reino, sobre o galardão, sobre o tribunal de Cristo e o que vai acontecer com aqueles que não entrarem no reino, né? Porque a nossa salvação eterna é garantida, mas o reino é um galardão em que poucas pessoas vão alcançar. Então, nós vamos estudar isso agora de uma maneira mais específica daqui para frente. Vamos orar então agora, vamos proclamar nesta tarde que o Senhor há de se mover. Eu quero que todo mundo ore junto, ok? Cada um, porque orar é falar com Deus, ok? Então vamos declarar agora que o mover do Espírito Santo já está sobre a igreja, sobre aonde as pessoas estão nos ouvindo agora, nesse lugar aqui, para que a gente possa ter realmente as nossas vidas edificadas na verdade. E é isso que o Senhor declara nesta tarde. Amém? Então vamos orar então. Nosso Deus e Pai, nós começamos aqui nesta noite, ó Deus, invocando o Teu nome, ó Pai, este nome acima de todos os nomes. O Teu povo está aqui para receber a Tua unção, a Tua graça, a Tua sabedoria, ó Deus, a Tua palavra viva, Senhor. Nós já estamos Te glorificando, amado, porque, ó Deus, estamos em espírito, estamos em verdade, a palavra viva. Abençoa a mente, o coração, enche o espírito, que haja uma inundação do Teu espírito nesta tarde. Ó Deus, revela os Teus mistérios ao coração do Teu povo, desse povo que está sedento, ó Deus, para Te conhecer o maná escondido. Ó Jesus, obrigado. Obrigado porque o Teu nome é o único nome a ser exaltado aqui. Dá-nos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença viva do Teu Espírito. Ó Pai, obrigado por cada um nesta tarde. Nós Te louvamos e sabemos que aonde que esta aula entrar pela internet, as pessoas serão tocadas, transformadas, vão receber graça sobre graça, vão receber mais, Senhor, da Tua presença viva, ó Deus. Transforma esta aula em vida, ó Deus, para que cada um seja restaurado, seja transformado de glória em glória, na Tua imagem, pelo Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti agora e pedimos que tudo seja para louvor e glória somente de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. E amém. Bom, vamos lá. Todo mundo já sabe o texto, né? Nós estamos já alguns domingos, já não sei quanto tempo. Hebreus capítulo 10. Tá meio fosco esse quadro. Acho que é porque o outro é mais novo, aonde eu dou lá, não sei. É assim mesmo? Tá mais usado, né? A gente já tem uma aula aqui mais tempo do que lá, eu comecei na barra. Hebreus capítulo 10, do versículo 19, até quanto, Fábio? Tá bom. Ó, acredito, hein?
Vamos começar então. Eu já dei a primeira parte do versículo 19. A palavra de Deus é tão rica que o fluir do Espírito Santo muda, ele enriquece tanta coisa, mas eu prometo que hoje... Vamos sair do 22. Será, hein? Tendo, pois, intrepidez para entrar... Tem uma abelha aqui, rapaz, olha só. Ainda bem que eu não tenho medo de abelha. Hein? Ainda bem que não é barata, né, Karine? Karine tem um medo de barata. Meu Deus, tá aqui, ó. Mata ou não mata? Chega. Eu que fico com inseticida pendurado. Está repreendido, irmã. Que alguém vai pensar na internet que eu tenho medo de barata. Meu Deus, sai daqui. Tá muito doce. Hein? Tá muito doce. É o aroma, como é? A fragrância do aroma do conhecimento de Cristo. Foi um dos cafés espirituais, né? Quem leu? Bom, não vou perguntar. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Já demos a aula do Santo dos Santos e nós vimos que entrar no Santo dos Santos é entrar na presença viva de Deus. Vamos escrever aqui as coisas principais. Presença viva de Deus. E eu falei para vocês que entrar numa igreja, assistir um culto, seja o culto mais abençoado, com melhor louvor, isso tudo, não significa que necessariamente a pessoa entrou no Santo dos Santos. Pelo contrário. Entrar na presença viva de Deus requer, não, eu detesto a palavra, um ritual. Eu quero dizer uma preparação. Porque o que nós vamos ver aqui nesse texto, que não tem absolutamente nada a ver com ritual, muito menos a ver com doutrina, porque se você perguntar para alguns irmãos, dependendo da denominação que ele vai dizer que para entrar no Santo dos Santos, o irmão tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu não quero aqui ofender a ninguém, mas, infelizmente, nós achamos que praticar atos religiosos, ou até mesmo tradições bíblicas, você cumprir o ritual em si, isso não vai te trazer absolutamente nada, a não ser que aquilo seja transformado em vida, não é verdade? E aqui agora, a partir daqui, porque veja só, entrar na presença do Santo dos Santos, que era a única parte do tabernáculo em que Deus o quê? Se manifestava, tá lembrado? No átrio exterior, tinham figuras de Cristo, não é? Cordeiro, sangue, né, o julgamento na bacia de bronze, era uma figura de Cristo, mas não era o Cristo verdadeiro. Depois no santo lugar, que era o segundo lugar, a parte do tabernáculo, tinha lá 3 móveis, rapidamente. O que tinha? No santo, o candelabro, né, a mesa dos pães, expostos com 12 pães, o altar, o negócio de incensário, não fala negócio de incensário. O que é negócio? O altar de ouro do incensário, que representava Cristo, através do incenso moído e o incenso refinado que o sacerdote pegava para entrar na presença viva de Deus. E ele só podia entrar se ele tivesse de posse do sangue e principalmente do incensário, que senão ele era fulminado. Então hoje em dia as pessoas acham que eu entrei na igreja, o meu pastor é abençoado, ele prega muito bem. Nada disso é condição. Condição para entrar na presença viva de Deus depende de Deus. Você pode às vezes estar num lugar, numa igreja, num local onde não tem nem cobertura, não tem nada. Não é pelo fato de você ter um bom ritual ou um bom instrumento, nada disso. Deus não está nem um pouco preocupado com essas coisas. Ele está preocupado com, nós vamos ver aqui, com sincero o quê? Nós vamos ler já já.
sincero coração. Essas são as condições. Então, entrar na presença viva de Deus é o único local que desde o tabernáculo Deus falava com Moisés lá. Todo o caminho que era feito era uma preparação. E Deus falava de maneira viva e o próprio Moisés colocava, né? Ele saía de lá com o rosto transfigurado, a glória de Deus, que é a presença viva de Deus. Chegava no meio do arraial, nossa, o povo dizia, Deus falou com Moisés. E a Bíblia diz que Deus era tão íntimo de Moisés que era amigo, ele falava com Moisés face a face, e era lá. E hoje em dia, nós somos ministros da nova aliança, não é verdade? Somos ministros do Espírito e vida. Não estamos aí para regras, doutrinas, absolutamente. A Bíblia não é um livro de doutrina, a Bíblia é um livro de quê? Vida. Qualquer denominação, religião, cristão que tente fazer da Bíblia um livro de doutrinas está ofendendo o Espírito Santo, hein? Eu sei que ninguém vai dizer amém para isso, mas a Bíblia é um livro de vida. O Senhor começou desde o Gênesis pela vida dele soprando e disse, haja luz, haja separação. Deus não criou nada que não fosse pelo sopro da boca dele. Até eu e você fomos criados pelo ruach, pelo Espírito, pelo sopro. E Deus colocou a parte, né, do nosso corpo para mostrar que o que vale, o que importa, somos vasos de barro, não é isso? Mas dentro temos a excelência do poder de Deus. Então, é um livro de vida. Então, eu perguntei aqui, obviamente, a gente não está estudando só por estudar, nós temos que entrar na presença viva de Deus. E quando você tiver essa experiência, porque você vai ter muito breve, como eu tenho falado, você vai realmente ser transformado. Você vai deixar de buscar doutrinas, você vai deixar de buscar falar coisas de igreja, você vai ver que a igreja verdadeira é você, porque você e eu somos o templo do Espírito Santo. Não é um local, não é um lugar. A casa de Deus somos nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. E neste templo eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. E o único lugar que eu encontro com Deus é no meu espírito. Mas o meu coração, a minha alma, meus sentimentos, a minha mente e até o meu corpo, a maioria dos crentes não vão na igreja porque estão cansados no corpo. Olha que barreira tremenda. Outros estão emocionalmente, estão tristes e se afastam de ter um encontro com o Senhor. Então, isso aí é muito importante. Então, tendo intrepidez para entrar na presença viva de Deus, né? Acrescenta aí na sua Bíblia, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Não é mais o caminho de Moisés, né? Do tabernáculo. Agora é um caminho novo e vivo. Que ele nos consagrou, que ele abriu, né? Depende do seu texto. Através do véu. Quantos véus tinha no tabernáculo? 3. Hein? 3. Amigo, me mostra, aonde é o primeiro? Não, peraí, olha só. Quando você entrava do átrio exterior para o santo lugar, tinha um véu. Aí você entrou no santo lugar. Então, né? Eu acho que é questão de matemática. Seu problema é matemática. Você chegou no Santo dos Santos, tinha um véu. 2. Qual é o terceiro? É o véu da sua cara. 2. Qual véu que foi rasgado? Tinham 3 querubins que representava o Deus triuno. E o véu que foi rasgado foi exatamente o do meio. Um significava o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Jesus foi rasgado na cruz do Calvário, não é isso? E o véu se abriu de cima a baixo e hoje nós temos acesso à presença de Deus. Ou seja, trocando em miúdos hoje, para não ficar uma coisa assim, por que que hoje nós podemos entrar na presença viva de Deus, no Santo dos Santos? Foi por causa do véu, não é isso? Não foi pro véu? O véu abriu. Isso aí deve ser da Bob, né? Bob. O véu se abriu e agora quem está no santo lugar pode ver a presença viva de Deus, certo? Só quem está no átrio exterior que não pode. E nós vimos que hoje a maioria do povo de Deus, salvo pelo sangue de Cristo, no mundo inteiro está ainda falando só sobre a cruz de Cristo, que é uma maravilha. O sangue de Jesus, Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos pecados. Foi ou não foi? Mas parece que só pregam isso. E quem já tem a cruz de Cristo e o sangue, quer entrar no santo lugar, quer aprender um pouco mais. Depois ele quer entrar na presença viva de Deus. Porque só ali que você vai ter uma comunhão tremenda com Deus. Intrepidez para entrar. Por que que eu tenho que entrar no santo lugar? O que que eu tenho que fazer na prática? Quem é que me responde isso? Eu quero entrar na presença viva de Deus. Para quê? Lembra do maná escondido? Que estava dentro da arca, lá? Para você conhecer o quê? Uma parte de Jesus que é completamente diferente daquela que estava nos pães. O Jesus de Nazaré que está representado ali, ele está dentro de um pote de ouro, está lembrado do maná? O ouro que é a própria natureza de Deus. Ou seja, conhecer um Deus hoje que não é o Deus, Jesus de Nazaré. Ou seja, quando eu me aventuro, eu tenho intrepidez para entrar na presença viva de Deus, eu quero dizer o seguinte, que o véu foi rasgado, porque eu tenho que comer, eu tenho que desfrutar da presença do Senhor. No Santo dos Santos é um local aonde você não ora, você não fala, porque você já viu? A gente entra na igreja, vai no culto e tal, estou precisando disso, Senhor, você já começa a pedir, Senhor, eu quero isso, aquilo. Na igreja acontece isso, não é verdade? Não é que está errado. Mas no Santo dos Santos, quem fala é Deus. Moisés ficava lá, é porque hoje aqui não está o nosso, né? A foto do tabernáculo, né? Não está. Eu levei para dar lá na Barra. Porque agora nós já estamos aplicando. Quando você entra na presença de Deus, eu duvido que você vai falar alguma coisa. Quando você entra na presença de uma pessoa, né? Vamos supor que você fosse entrar na presença da presidenta Dilma. Eu já sabia que alguém... Eu sabia que Karine ia falar isso. Mas se fosse... Você vê... Mas não é verdade? Mas dependendo da pessoa, o que tu ia falar? Tu ia chegar lá, tu ia falar baixinho, né? No momento era isso, né? Hein? No momento é isso. A pessoa está tão desmoralizada que... Mas na presença do Senhor, quando a gente entra, você abaixa a cabeça. Você vai ouvir, você não fala. Nós estamos precisando hoje, eu digo nós, a igreja, mais ouvir o que Deus tem para falar do que falar o que a gente precisa. Isso é muito sério. Você sabe por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca e 2? Para quê? Todo mundo sabe e é isso que a gente faz? Não. Fala mais. Ontem os sábios não comiam pizza.
Tá vendo? Tá vendo? Gente, então o que eu falo é verdade, né? Na presença viva de Deus. E quando você ouve o que Deus fala, você faz, você é transformado, você recebe vida. Isto é, pela sua carne. Tendo um grande sumo sacerdote, versículo 21, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração aspergido ou purificado de má consciência. Que frasezinha complicada, aparentemente. Para entrar na presença viva de Deus, o meu coração, que compreende 3 partes, rapidamente. Ah, não, tem que saber de cor. Porque 3 partes. A nossa alma, vontade, as nossas emoções, o nosso pensamento. Você entra, para entrar na presença de Deus, você tem que ter os seus sentimentos purificados. Se você está com raiva do seu marido, não adianta orar. Você lembra que Deus fala assim, maridos, para que as vossas orações não interrompam, não tem textos assim? O que ele tem que estar tratando bem da família, da esposa. Isso é um problema. O nosso problema não é que Deus não quer se manifestar. É que nós não estamos com o coração sincero, sem cera. Lembra da onde vem a palavra sincero? Puro, limpo. Olha aqui está falando, tendo o coração purificado, ou seja, os sentimentos, a vontade, não, eu vou fazer isso. As mulheres, não vou. A Bíblia diz que a mulher tem que ser um com o marido, tem que se submeter, estar debaixo da mesma missão. A palavra submissão é isso. Não é que ela vai ser uma escrava, não é isso não. Se você acha que eu sou uma mulher que tem que ser uma escrava, tem que fazer o que você quer, não é isso. Mas, se você tem uma missão e você tem que fazer, e ela também tem que fazer, não adianta você impor alguma coisa. Você tem que estar com o coração limpo. Por quê? Porque senão ela não vai se submeter. Você viu que Deus falou assim, o homem tem que amar a esposa. Porque a esposa já ama o marido. É ou não é verdade? O cara pode ser um... Hein? Ele disse que te ama? Eu quero saber se ele prova que te ama. Isso quer dizer... Eu há 39 anos... 39 anos eu digo isso para a mulher. Agora tem que provar. Agora... Ai dela se não falar. Ao mesmo tempo, como é difícil para a mulher se submeter. Não é? Nós temos que ser uma só pessoa. Ou seja, o que eu tenho dentro tem que se expressar do lado de fora aquilo que eu tenho no meu coração. Por isso que diz aqui, tendo o coração purificado de má consciência, vontade, emoção, intelecto, alma e... Por que ele falou consciência? Hein? É o meu espírito, que é uma das partes. Nós somos corpo, alma e espírito. A parte do meu espírito e do seu, que é a consciência, faz com que eu entenda, eu capta. Como é que eu sei que eu ouvi a voz de Deus? A gente não fala assim, Deus me falou. Ah, o que Deus falou? Falou isso, isso, isso. Não é assim? Ele não fala na minha mente. Ele fala na minha consciência. Por isso que a consciência, que é uma parte do espírito, é aonde Deus fala. Uma vez que ele fala no teu espírito, aí o que acontece? Você tem as outras duas partes. Você tem a intuição, aí você traz uma palavra profética, que é consequência do que você absorveu pelo Espírito. E por outro lado,
Quando Deus fala e você tem essa intuição, que é a segunda parte do meu espírito, eu tenho comunhão com Deus. Como é que eu tenho comunhão com Deus? Eu posso ter comunhão, na verdade, através da minha alma, das minhas emoções. Posso, mas esse é um nível de comunhão muito comum, certo? Que a Bíblia diz que tem o que fazer. Amarás ao Senhor teu Deus de toda tua alma, as emoções e todo o teu entendimento. Não é isso que diz lá o texto, o versículo? Mas eu tenho que ter comunhão também no meu espírito com Deus. Você ora em línguas, você canta em línguas, não é isso? Mas ore também com a sua mente. Paulo fala isso em 1 Coríntios 14. Bom, já fizemos o resumo. Aí ele repete de novo 22. Quem falou que eu não ia passar do 22? Aproximemo-nos. Na minha Bíblia está escrito aqui em itálico. Como é que está? Não, em... Como é? Não é negrito. Destacado, mas é de lado assim. Como é que é o nome? Esqueci. É itálico mesmo, né? Eu falei, você que não entendeu. É itálico, né? Itálico é deitadinho, né? Olha só. Quem fala assim até parece que eu pregava muito inglês lá nos Estados Unidos, né? É itálico. Por que usa aproximemo? Aproximemo-nos. Pelo contexto, está lembrado que o povo... Isso aí, Fábio, estava sentindo sua falta, rapaz. Você fica com esse negócio de Big Brother Brasil, o cara está até hoje com saudade. Eles estavam retrocedendo para o judaísmo, lembra? Por isso que o Paulo está dizendo, gente, aproxime, entre no Santo dos Santos. Ele estava estimulando, isso aqui era uma palavra de fé, de autoridade. Vocês querem a presença viva de Deus ou querem voltar para o judaísmo? Oferecerem sangue de bode e touro, e eles eram salvos. Mas por pressão familiar, eles estavam perdendo. E hoje em dia, não, mas não somos judeus. Não, mas nós somos muito da nossa denominação, que é igual. Eu tinha uma irmã lá nos Estados Unidos, ela era batizada no Espírito Santo, falava em línguas, gostava de profecia, tudo isso. Mas ela disse, pastor, eu não consigo sair da minha igreja lá. Eu nasci, é o testemunho dela. Eu nasci batista, cresci batista e vou morrer batista. Eu não consigo sair da igreja batista. Então a gente está preso a rituais, a doutrina tal, porque é lá. Mas ao mesmo tempo eu falei, mas a irmã está bancando a quinta coluna dentro da igreja. Não é certo. Fica lá, recebe coisa dos pentecostais e tal, e volta, não, mas aqui eu falo, e fica até falando mal do pastor. Então veja, a gente tem que ter um cuidado. Não é que eu estou falando da denominação, isso aqui. Nós temos que ter sinceridade no coração, porque você acha que uma pessoa assim vai entrar na presença de Deus? Você acha que se fosse Deus, ele vê o que está no teu coração e você fica... na doutrina, falando uma coisa, você usa isso, aquilo. Por isso que o nosso coração tem que ser sincero, ou seja, o que está dentro tem que mostrar o que eu sou do lado de fora. Aliás, o lado de fora, e é isso que diz aqui o texto. Antes de eu falar lá de fora, lá de dentro, deixa eu ler. Aproximemo-nos do Santo dos Santos, ou seja, da presença viva de Deus, com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração aspergido água pura e tal. E o corpo. O corpo. Dita aí para mim, o corpo o quê? Lavado com água. Corpo lavado com água. Espera aí.
Acabou o quê? Não acabou, não. Cara, isso aqui é estratégia minha. Com água pura. Ou seja, o que significa isso em função de tudo que nós já falamos aqui? Quem é que vai arriscar aí? Hein? Olha só. Isso são condições para a gente entrar na presença viva de Deus. Não é isso que você quer e eu quero? Amém. Não é? Ah, então é só tomar um banho? Lavar o corpo? Não, mas é isso que diz aqui. É ou não é? Mas eu já falei para vocês, isso tudo são sinais que estavam no... O livro de Hebreus, ele não tem nada do Novo Testamento, ele é todo o Velho Testamento, você já viu? Todo o ritual do Velho Testamento. O sangue, entrar no Santo dos Santos. Por que o cara não escreveu logo? Vamos entrar na presença viva de Deus. Não é? A nova aliança tinha defeito, fala daqui a pouco de sangue de bodes e touros. Todo ele foi, e é um livro do Novo Testamento, não é? E tem pastores que dizem, Velho Testamento, lei, joga, chuta, mata. Tá certo ou tá errado? Tá errado. O Velho Testamento, eu vou te dizer uma coisa. O Novo Testamento só tem uma coisa nova. Ele é cópia do Velho Testamento. E agora? Cópia. Literalmente. O cristianismo é uma cópia do judaísmo, só que... Sem o quê? Sem ritual. Eu tenho que olhar, eu não vou praticar um ritual. Quem pratica o ritual está desligado de que não vai receber benefício nenhum. Você crê que... É porque eu estou pregando o livro de Gálatas. Já vai estar no blog. Já gravei 20 aulas. Minha garganta está mal por causa disso. A gente grava toda segunda-feira 5 aulas. De 1 às 7. Depois ainda dou mais 2 horas e meia de aula lá na Barra. O que eu estou falando? Quem cumpre um ritual literal, Paulo disse, de Cristo vos desligaste. Vós que corrieis bem. Aliás, o livro de Gálatas começa assim. Ó Gálatas insensatos, vocês estão tão loucos? Paulo começa dizendo. Vocês começaram bem na graça, na vida de Deus. E agora vocês estão voltando de novo também à prática do judaísmo, dos rituais. E os apóstolos estavam exigindo que na igreja primitiva, lá dos Gálatas, que eles fossem circuncidados, que eles guardassem festas e lua. Paulo disse, não, 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 não. E hoje em dia, dentro da igreja evangélica, todas têm rituais literais e não aplicados que agradam. E quando você mistura um ritual com uma revelação, dá confusão. Deus é igual um programa de computador, ele não entende, ele lê, mas não entende. Você tem que ter o programa certo, a base certa, para que Deus possa fazer alguma coisa e honrar. Então veja só, o que Paulo está dizendo aqui? Que o meu corpo tem que ser lavado com água pura. Ele já falou que o meu coração, né? Tem que ser sincero. Ó, eu vou dar uma dica, você vai responder. É muito fácil, hein? Cuidado com as perguntas fáceis, que elas são mais difíceis de responder. Então vamos lá, hein? Preparado? O coração é um órgão da onde? Do corpo. Ele fica onde? Fala alto, vocês estão com medo de responder? Eu vou dar aula baixinho. Coração é um órgão. Eu não perguntei que lado é. Eu acho não, com certeza. Meu Deus, se alguém tem um coração do lado direito...
Dentro, é isso, Fábio, fala alto, fala igual homem. Dentro do corpo. Não tem homem aqui? O coração é um órgão que está dentro do corpo, né? Agora ele diz aqui que eu tenho que ter o meu corpo lavado com água. Quando você toma banho, você lava o lado de dentro ou o lado de fora? Então o que significa o corpo lavado com água pura? Não, o espírito é dentro. O coração tem que estar puro. Espera aí, uma mulher falou uma coisa aí. Lavado pela palavra. Ou seja, o que é água na Bíblia? Não é a palavra de Deus? Calma. Calma, amado. A palavra. Ou seja, o meu corpo é a parte da onde? De fora, não é isso? É isso que Paulo estava falando. Por isso a gente precisa pedir revelação ao Senhor para Ele mostrar. Porque senão sabe o que vai acontecer? Ah, irmão, tem que ser batizado nas águas para lavar os pecados, não é isso? É ou não é? Para que as pessoas se batizam? Ah, você está entendendo? Não ela, o que... Veja só, a palavra de Deus tem que purificar, não é? Purificar é tornar puro, limpo. Ou seja, se o meu coração por dentro foi lavado, o que eu vivo exteriormente é o quê? É o reflexo. Ou seja, eu tenho que ter uma vida espiritual por fora, exteriormente. O que é ter uma vida exteriormente? Demonstrar. Como é que eu demonstro exteriormente que eu sou uma pessoa alegre, feliz, ou se eu sou teimoso, ou isso, aquilo? O que diz? Você consegue ler o meu coração? Não. Pelas suas atitudes, as mulheres hoje estão ganhando, só o Fábio que está. O Fábio é entre as mulheres e os homens, né? Ele eu não disse, eu disse que ele está entre, eu não disse que ele é nada disso. Isso aí você que deduziu. A Priscila nem te defende que dela, só porque faz anos hoje. Ela tá velha e ela tá... Ela tá velha da canção. Pera aí, deixa eu pegar a minha... Por exemplo, Ó, ela quer falar aqui. Peraí. Ó, eu vou falar, porque vocês só falam alto quando falam bobagem. Ó, ela tá falando aqui. Outro dia ela foi numa igreja com seu marido. É, tá bom. E daí? Não precisa dizer o nome da igreja. Chega perto não, tá saindo aqui. não, chega aqui perto de mim. Perfeitamente, irmã. Vamos lá, fala. E daí? É porque o pessoal fica ouvindo. Não, aí então a mulher falou assim: vocês já foram batizados nas águas? Pera aí, que mulher? Uma membro da igreja? É, uma Uma ministra da igreja. É uma senhorinha lá. É. Aí a gente falou que não. Ih, caramba, e agora? Vamos lá. Aí ela virou, aí eu olhei pra cara do André, né? Aí ela virou pra gente e falou assim: Ela queria que vocês fossem batizados nas águas, estão ouvindo? Ó, eu tô aqui ainda, não saí do ar. Aí ela virou pro André e falou assim: é isso. Aí ela falou pro André e falou assim: só na Bíblia até Deus foi se batizar com João Batista. João Batista, tá. Aí o André olhou pra minha cara, eu... Sim. Aí o batismo então seria não nas águas. Espírito, é isso? Paulo diz, quantos batismos existem? Só, não é isso que Paulo diz? Quantos deuses existem? Até a maioria das denominações acham que tem trindade.
Nem o nome três deuses, não existe isso. As religiões falsas é que tem trindade, 7, 10. No confucionismo, não, na China, no hinduísmo tem 30 milhões de deuses. 30 milhões. O Deus do quarto do canto, o Deus da copa, o Deus da não sei o que, o Deus, 30 milhões. Quer dizer que a população é grande, então, como é muito grande, tem que ter vários deuses. Gente, há um só Deus e Pai, uma só fé. Mas hoje tem a fé pentecostal, tem a fé batista, tem a fé não sei o que e tal. Isso tudo porque nós estamos dividindo a Bíblia, sabe em quê? Em doutrinas. E esse é que é o problema, só há um batismo. E não necessariamente mais rápido. Eu não quero, exatamente. O assunto... Olha lá. Essa discussão sempre cai, na aula lá na Barra também é a mesma coisa. Nós estamos preocupados com o ritual. O ritual não tem vida. Ok? Eu ainda cheguei a falar o seguinte, se você acha que por detrás de um ritual tem vida, faça qualquer coisa. Eu não quero dar, não é questão que eu vou omitir. A minha opinião que é, uma pessoa, é muito fácil você ser batizado nas águas e as pessoas até, eu vou falar rápido, as pessoas até não entendem. Quando aconteceu a primeira vez, eu já disse que uma das regras de interpretação da Bíblia é, vá e busque a primeira vez onde aquilo aconteceu e vê como funcionou e para que era. Não é assim? Então, aonde aconteceu a primeira vez na Bíblia? Essa história de alguém ser batizado na água. Tá difícil de saber? Foi, não, fala assim, com João Batista. Você me perguntou, com João Batista? Perguntando. Ou seja, por que ele batizava na água? Porque ela disse, não, mas o próprio Deus foi batizado. Essa pessoa está tão fora. Primeiro que Deus não foi batizado na água. Jesus de Nazaré foi batizado nas águas. Ele tinha que cumprir a lei. E ele cumpriu. Depois que ele cumpriu a lei, que ele começa a nova aliança, ninguém faz link agora com uma verdade que ele falou. Porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Ponto. Vírgula. Depois disto é pregado, ou seja, está em vigor o reino de Deus. Ou seja, o batismo vigorou, significa até João Batista. Acabou João Batista. Cortaram a cabeça dele. Acabou. E agora? O que é vigorou até? O que é vigorou em português? Só valeu até ali. Depois disso, é o reino de Deus. Ou seja, uma outra coisa. Eu disse que não ia falar de batismo, mas agora eu já falei, estou falando e vou terminar. Quando um judeu... O que é? Paramos uma ova que nem... Que jogo do Brasil? Qual é? Que horas são? Nossa, são 6h45 só. 5h45. Nossa, temos aula dessa aí, amém? Alguém diz amém? Quando? Fala. Alguém me ia perguntar, uma mulher ia perguntar.
Ah, ela falou o Júnior. Ó, a minha função é só provocar maridos e mulheres, vocês que se entendam depois. Depois dorme no sofá. Isso, aí é o problema deles. Tá saindo a voz aí, tá? Tá saindo normal? Não, vamos fazer a aula. Olha aqui, o que eu ia falar? Meu Deus do céu. Não. Ah, tá. E aí acabou o batismo. Quando? Na época... Por que Deus teve que cumprir? Jesus veio cumprir a lei, porque senão nós não poderíamos ser alcançados. A missão dele É. era uma missão. Uma coisa de cada vez. Olha só, naquela época o judaísmo era a única, vamos dizer assim, religião onde os judeus eram o povo escolhido de Deus e Deus só tinha aliança com o judeu, não é verdade? E os outros eram quem? Gentios. Ou seja, gentio era um povo que não era da aliança, separado da aliança. Deus tinha só contato com eles. Mas se um gentio quisesse entrar no judaísmo, você já pensou nisso? Já era não. Qual regra? O que ele tinha que fazer? Circuncidar. Eu sei, mas espera aí, isso desde lá do Velho Testamento, antes. Mas quando chegou João Batista, presta atenção, ele estava fechando a circuncisão do Velho Testamento, tudo que era da lei, ele estava fechando porque Jesus vinha para começar uma nova aliança. Tanto que ele era o intermediário entre a velha aliança e a nova. 4.000 anos de aliança provaram ao povo judeu. Foram 4.000 anos quando João Batista chegou. Desde Abraão, João Batista, passaram-se 4.000 anos. Deus foi tão misericordioso e disse assim: povo judeu, está aqui a lei. Aí ele deu durante 4.000 anos. Ninguém cumpriu a lei. Deus foi deixando. Alguém cumpriu? Não. Aí ele disse: acabou. Ninguém cumpriu? Então vocês estão ferrados. Então eu vou fazer uma coisa nova. João Batista vai preceder o meu caminho. Isso já estava desde o profeta Isaías, né, falando que ele viria para inaugurar. E os profetas falaram: agora a aliança vai ser no coração, no espírito. Ezequiel, Jeremias 33 e tal. As palavras não vão ser gravadas mais em tábuas de pedra. Isso, aquilo, vai ser no coração, no espírito. Que beleza. Aí Jesus vem. Mas aos olhos de Deus, para que recebesse o favor de Deus, alguém tinha que cumprir a lei. O próprio Jesus veio em carne, sofreu, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, para sentir o que é não poder cumprir a lei, sofreu todas as coisas, e ele foi o único que cumpriu. Tanto que quando ele chegou lá na fila do Rio Jordão, João Batista falou assim: não, eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés, eu que tenho que ser batizado pelo primo dele, né? E ele disse: não, deixa. Espera aí, tem uma palavra aqui, duas. Ele disse: deixa João Batista Olha, todas as palavras na Bíblia têm um valor, hein? Principalmente aquelas que parece que não tem nada. Deixa o quê? Deixa por enquanto. Só um pouquinho. Me bati, deixa por enquanto. Ou seja, ele estava dizendo: eu sou o último. E João Batista mesmo vinha falando de Jesus: virá um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de tirar a sandália.
Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Guarda essas duas coisas, porque as próximas aulas eu vou falar sobre o fogo. O que é o batismo de fogo? Eu estou rindo para não chorar. Você já mergulhou na água? É maravilha, né? Agora, porque a palavra batismo significa mergulhar. Então você tem que mergulhar na água, é uma boa. Você já mergulhou no fogo? Não, né? Então só segura essa, porque isso é... Pois é, mas... Agora fechando. Jesus então cumpriu a lei. E ele cumpriu, acabou. Agora tudo é novo. Agora é pelo Espírito. Pelo vivo novo caminho. É verdade, Fábio. Não é mais o caminho da velha aliança, sangue de bode. Não é mais o pãozinho que representava. Não é mais isso, aquilo. Hein? Não é mais por obras. É isso que está falando. Lógico. Não é mais por obras da lei. Quando a gente fala isso, é obra, você pensa assim, não, alguma coisa que eu faço. Ou seja, alguma coisa que a lei me ordenava para eu fazer. Não é mais obras da lei, é isso. Essa mensagem vai estar disponibilizada já. Eu já gravei 20. Eu vou gravar mais 10, porque nós vamos fazer segunda, quarta e sexta. Você pode seguir pelo blog, porque essa aula eu ia dar aqui em 40 aulas, mas eu não posso dar, não temos outro dia. E eu não tô... Você vai seguir de 30 minutos cada aula, paralelamente, você vai entender muito mais. Então, o tempo que você fica vendo bobagem no Facebook, pelo menos assiste a aula e você vai entender tudo. Olha, tudo que está no livro de Gálatas, em Coríntios, sobre lei, graça, vida, o que é de verdade, porque não tem nada a ver com o menor ritual. Então, você vai ver lá, eu tô gravando isso, enfim. Então, só para voltar ao que eu falei. Quando um gentio queria entrar na aliança, no judaísmo, tinha um nome. Talvez você vai ler na sua Bíblia. Espera aí, corpo lavado. Já ouviu essa palavra na Bíblia? Eles eram os prosélitos. Alguém já leu? Lá no livro de Atos tem. E os prosélitos, isso aqui. É porque a gente lê, não tem nem a curiosidade de ir lá no dicionário para ver. Isso quando alguém lê o livro de Atos. A gente lê só aqueles versículos que prometem alguma coisa, né? Assim, pega só aquele. O ladrão vem, tal, não sei o que, Jesus veio para dar vida e abundância. Prosélito era um não-judeu, um gentio, que queria entrar no judaísmo para receber as bênçãos do judaísmo. E o que ele fazia? Ele era batizado nas águas. Então, prosélito era isso, um não-judeu que era batizado nas águas e entrava na religião judaica. Eu já respondi o que eu falei. Nenhum ritual, por mais bíblico... mas está escrito na Bíblia. Como a pastora lá, a líder, falou para ela, se tudo que está escrito na Bíblia é para ser cumprido, inclusive isto. A lei e os profetas vigoraram até João, não é? Depois disso é o reino de Deus. Ou seja, olha só, quantos batismos tem? Você tem que entender toda a economia de Deus para dizer, não, se há um só batismo, então escolha. Qual é o batismo que você quer? Entre o batismo no Espírito de Deus, o mergulho no Espírito de Deus, e um batismo nas águas, qual que você quer? Quem quer ser batizado nas águas? Você tem que escolher um. Qual? Levanta a mão aqui. Espera aí. Quem quer no Espírito?
Mas por que hoje todo mundo busca o batismo na água? Para o corpo ficar lavado, para tomar banho. Água não é a palavra? Mais doutrina, né? Para seguir doutrina. Mas aí, as pessoas pensam que precisam de rituais. Porque se os rituais de fato trouxessem vida, eu ia praticar todos. Mas o que eu digo é, eu não quero ritual. Já começou uma nova aliança no Espírito e vida. E eu entro na presença viva do Senhor. Você imagina que você entre agora. Você vai entrar no Santo dos Santos, na presença viva. O Senhor se revela a você. Uau! Você vai ficar com a glória de Deus. Durante muito tempo você não vai nem falar. Aí você volta e vai lá na igreja. Eu quero me congregar aqui. Aí a mulher diz, mas você tem que ser batizado aqui nas águas. Você vai dizer o quê? Fala, eu conheço o Cristo vivo, Jesus. Não, mas é a regra da igreja. É isso que nós... Pode fazer, irmão. Olha, este é o... Você sabe de uma coisa? A estrutura da igreja de todas está completamente errada. Porque entrar numa igreja para assistir um culto, isto não é igreja. Você não está congregando, você está sentado ali como você vai num cinema. E a igreja de Jesus, o texto aqui fala sobre isso. O texto fala. Não é... A igreja é... Eu estou aqui com você, você está comigo, a gente está interagindo, a gente está trocando vida, nós vamos orar, o Espírito Santo vai te dar vida, você ora para eu ter mais vida. É ou não é? É ou não é? Isso é igreja. Uma estrutura. Você sabe que a estrutura é mais importante até do que a palavra? Tem que parar um pouquinho para você ver o que eu estou falando. A estrutura é mais importante do que a palavra. Sabe por quê? Porque se você tem a estrutura errada, a palavra não se adapta. Pensa depois, mas eu não quero entrar nisso agora. Não, o pastor está dizendo que a palavra não é mais importante. Veja só, não é isso. Porque se você está preso na estrutura, a palavra não vai funcionar. Não! Você quer ver uma coisa? Provavelmente você entrou numa igreja, você saiu de uma, quer ter comunhão, e o pastor ali diz, não, aqui tem que ser rebatizado. Para começar, não existe rebatizado. Para ter comunhão com os irmãos. Aí o irmão não pode ter comunhão. Ou seja, na estrutura, já impediu. E eu vou dizer uma coisa, muitas igrejas que estão com uma estrutura que impedem, não pode tomar ceia aqui, não pode isso, aquilo, aqui só pode frequentar quem dá o dízimo. Regras de homem, você acha que Deus está abençoando ali, de fato e de verdade? A pessoa pensa que ela está na vida de Deus, mas ela está morta e vazia. E foi a estrutura que afastou. Eu já contei, eu não contei, mas eu contei numa aula. Eu vou dizer, isso é tão sério. Não é que Deus não queira abençoar, Ele não pode. Se você não tem um programa certo no computador e você não baixar em cima daquele programa, não vai abrir nunca. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Deus quer, mas Ele não pode. E a maioria das igrejas estão numa manipulação doutrinária humana. E as pessoas não... Elas nem falam. Você entra na igreja, você assistiu o culto e sai... Acabou. Eu vou passar do 23, hein? Vai. Eu estava vendo até uns desenhos animados dos garotos bíblicos, que são desenhos bíblicos. Eu estava vendo essas passagens de Paulo, o que Paulo fazia, os discípulos de Cristo fazia, o que então não deixa, essa barreira que não deixa acontecer isto conosco, né? Sobre a vida de Cristo, seria então essa barreira de doutrina, que não leva, em vez de levar para perto de Cristo, na verdade nos leva mais longe.
É o que parece. Por quê? Não é que leva mais longe. Sabe o que é que... A manifestação de Deus hoje não é a manifestação que era naquele tempo. Nós estamos preocupados. Gente, eu vou responder isso. Eu vou responder com a própria Bíblia, ok? Não é minha opinião. Não, tem que ser exatamente. Eu digo o seguinte. A voz das... Como é que se diz? Das tradições. Elas são mais fortes do que a voz de Deus. Alguém concorda? Sem saber, né? Então vamos lá. Jesus está para ir embora e falou assim: ide, meus discípulos, pregar. Eu vou embora, eu estou indo embora, já estou subindo. Preguem tudo que eu ensinei para vocês a todos os povos, a toda criatura, em Judeia, em Samaria, nos confins da terra. Preguem para todo mundo. Amém, amém. Tchau, Jesus. Foi embora. Ele foi embora. Quem era o líder da igreja lá? Dos discípulos. Pedro, não era? Oxe. Lá vai Pedro. Começa a pregar. Ele vai e abre uma igreja, vamos dizer assim. E ele começou a pregar para quem? Judeus. Ah, não sei o que, Jesus é o Senhor judeu, judeus. Dia seguinte, entrou o ano, primeiro ano. Pedro pregando para os judeus. Jesus, nosso Senhor, somos judeus. Receba Jesus, tudo certinho. Passaram-se 5 anos. Está Pedro pregando para quem? Para os judeus. E vai. Passaram-se 10 anos. E o Espírito Santo olhando, dizendo: quando é que ele vai lá pregar para os gentios? Quando? E Pedro, que tinha salvação, o discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele estava tão dentro do ritual judaico, achando que era só para os judeus. Jesus um dia chegou: eu vou pegar esse cara pelo pé. Estava ele, Atos capítulo 10. Estava ele lá orando, em cima da cara, orando, jejuando: Senhor, desce fogo do céu. Deus, deixa que eu vou mostrar o que vai descer. Veio uma visão e tinha um lençol cheio de animais, quadrúpedes, répteis, animais imundos, daquele que o judeu nem tocava, muito menos comer. E Deus, Pedro, eu acho que se Pedro fosse hoje um pentecostal, isso é visão do diabo. Porque no meio da visão, ei, Pedro, mata esses animais todos, faz um ensopado e come. Quando ele descobriu que era o próprio Senhor, isso está em Atos capítulo 10. Essa é a história maior da Bíblia. Só tem uma no livro de Ruth que é maior. A maior história da Bíblia é que se repete 3 vezes. Que é isso? Para quê? Tanta coisa. Deus estava mostrando que era fundamental mudar. 3 vezes repete a história. Para com isso. E mesmo assim, Deus teve que mudar. De modo nenhum, Senhor. 3ª vez Deus falou: Pedro, oi, Senhor, amém, aleluia, o que é? Fala que o teu servo ouve. Ok, então ouça. Mata esses animais e come de modo... Você já falou isso para o Senhor? De modo nenhum. Por que ele falou assim? Porque ele era mal educado? Ele era mal educado, mas má educação ele era. Ele era um tradicionalista. Mas ele não era salvo? Ele não era um apóstolo? 3 vezes o lençol se recolheu e falou: pode parar. Deus tem um senso de humor. A gente acha que Deus é um negócio assim, muito sério. Blá, blá. Não, ele tem um senso de humor. Aí ele pegou, fez o seguinte: eu vou pegar Pedro pela perna, eu vou lá na casa de um romano, de um quadrúpede, de um imundo, e vou falar, eu vou dar visão para ele, que ele vai ouvir. Como é que se chamava? Cornélio. Tá lá, o nome dele é Cornélio, Atos 10. Leia depois, eu estou resumindo a história.
Cornélio era religioso, era um católico assim, aqueles caras que Senhor, blá, blá, blá. Ele não conhecia Jesus vivo. Mas Deus falou, que coração, esse cara aqui tá... Eu acho que ele era melhor que Pedro, sendo romano. Hein? Quem? Ah, era, exatamente. Ele era o chefe da Cornélia, lá em Roma. Quinho, tu tá me devendo um pudim. Depois dessa, sem pudim, eu não te perdoo, cara. Não te perdoo. Falar uma boa... Meu... Cornélios era um nome, era igual Maria, João, Pedro entre os romanos. Centurião, um caba macho, que ele dirigia lá 100 caras do exército lá. Mas era um homem, ele disse, eu tenho que alcançar esse cara. Se depender de Pedro, nunca. Já passaram 10 anos, e pô, todo mundo pregar o evangelho, faça isso. Sim, Senhor. Deu a mesma visão. E Cornélio disse, quem? Pedro, na casa de quem? Não sei. Ah, viu um homem, Mateus. Aí ele pegou o empregado dele, mandou lá na casa de Pedro. Na casa de Pedro lá. Viu? Você pode estar orando e tudo, e ainda assim você pode estar amarrado às tradições. Porque não ouvir a voz de Deus, não obedecer o que Deus fala, isso chama-se iniquidade. E Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso. Ele disse, no meu reino não vão entrar, vão ser salvos. Afastai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não é os que estão em pecado. Iniquidade é ouvir o que Deus pede e faça. E muitos salvos vão ouvir, Deus está pedindo, e estão fazendo outra coisa. Ele disse, eu não conheço vocês, eu não estou vendo mudança na vida de vocês. Perder a salvação não pode. Graças a Deus a salvação não se perde. Mas você vai perder uma coisa muito importante, tão importante quanto a salvação, que é a razão do nosso ministério, é a razão de estarmos aqui. Você vai para o céu sim, mas daqui a 1000 anos, se você morrer hoje. Agora, porque antes disso tem o reino milenar aqui na terra. Estamos nos preparando para reinar com Cristo. Ninguém vai para o céu agora. Que é uma outra... Deixa para lá. Quem não reinar com Cristo 1000 anos, por causa de tradições, por causa de iniquidade, Deus fala uma coisa, mergulha, porque é muito fácil você, uma vez na vida, vai lá, chama a família, depois vai ter um churrasco, batismo do fulano na igreja, todo mundo chora, foto, bota o carinha na água. Eu não estou brincando, eu estou falando isso. E a pessoa vai, bom, pronto, agora eu estou mostrando para todo mundo que eu sou crente. Mostre que você é crente por uma mudança interior. Atitude. Não, é um ato exterior para mostrar que aqui... Isso não mostra nada. Nada. Pode ser batizado 100 vezes, nada vai acontecer. Não, mas eu usei o nome de Jesus. Cuidado, não tome o nome de Jesus em vão em cima de uma coisa que não vale. Não é falar, ai meu Deus, ui meu Deus. Não. Isso não é tomar o nome de Jesus em vão, é você dizer, em nome de Jesus te batizo para a remissão dos seus pecados. Ei, não, olha, eu estou preparando porque esse texto, quem teve a coragem de ler, vai ver que aqui está pegando pesado aqui. Vamos lá, Pedro. Pedro mata o não. Aí foi lá o empregado dele. Pedro orando, tem parece que é um romano aí. Ah, não posso, estou orando ao Senhor, estou buscando ao Senhor. Tá bom, o que é? O meu servo, centurião romano, falou, teve uma visão, Pedro. Ah, eu sei, eu tive a mesma visão. Pois é. Então ele está dizendo para o Senhor ir lá na casa dele e pregar aí o evangelho, o senhor apóstolo. Pedro ficou numa sinuca de bico. Ele disse, pô, o cara teve a mesma visão, Deus deu para ele, deu para mim. Quer dizer, que Deus às vezes tem que usar um ímpio, porque para falar direto com o povo dele, o cara não ouve. Aí ele ficou lá meio em dúvida e falou, tá bom. Eu acho que Deus não faz acepção de pessoa, eu vou lá. Vamos ver. Tá bom, pode dizer, eu vou lá. Pedro pegou lá os irmãos da igreja e foi lá na casa de Cornélio.
Quando chega na casa de Cornélio, diz lá o texto, cheio, a família de Cornélio, primo, parecia a família de carioca, né? Todo mundo lá. Churrascada, futebol, tal. E Pedro vai. Tu pensa que ele queria logo falar de Jesus e tal, como ele fazia para os judeus? Hã? Fala. O que o irmão está falando é uma coisa interessante. Eu vou falar assim. A palavra de Deus é interessante, não é minha. Não, da palavra. Quando a pessoa encontra com Deus, há mudança. Sim. É isso? Conta. E esse homem teve um encontro com Deus tão tremendo que ele conseguiu reunir muita gente para poder ouvir a palavra. Ele estava numa expectativa grande. Sabe o que eu digo, brincando, entre aspas? O Cornélio era mais convertido do que Pedro. Porque diz lá que ele era tão temente a Deus, embora ele não conhecesse a salvação, Jesus e perdão dos pecados, que ele dava esmolas para o povo. Ele era um homem bom de coração. Mas Deus não precisa só de homens bons de coração. Ele precisa de homens transformados pelo sangue dele. Que ele quer perdoar os pecados, transformar. Porque a pior tipo de pessoa é o auto-justificado. É o cara que se acha bom, que não peca, não maga, não rouba, que os crentes fazem isso, aquilo. Esse é o pior. O macumbeiro, o espírita, a prostituta, é fácil entrar no reino. Porque ele já está no fundo do poço, ele não tem mais nada, ele diz, Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais. Jesus vem, Mas o cara que se acha, às vezes é mais difícil. Muito bem, ele chegou lá. Pedro pegou os irmãos, chegou na casa de Cornélio. Se tu ler a história, ele repete pela terceira vez. Eu falei, meu Deus, Deus está berrando no ouvido do cara e ele... Sabe qual foi a primeira palavra que Pedro falou diante? Imagina se eu entro aqui, eu sou o Pedro, hein? Vocês são Cornélio aí. Boa noite. My name is Peter. I'm Jesus. Eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Oh, of course, my dear. Olha só, e ele diga, boa tarde, aqui é o diácono da igreja lá em Jerusalém, fulano e tal, amém, aleluia e tal. E os irmãos. Gente, está lá na Bíblia, Atos 10, de 1 a 50, sei lá, o capítulo inteiro. E Pedro fala assim, pois não. O que vocês querem que eu faça aqui nesta noite? Não, peraí, ele fez a saudação dele. Ele fez a saudação. Meu nome é Pedro e tal, isso, aquilo. Nós somos judeus, discípulos de Jesus Cristo e tal, que ele morreu na cruz e tal. E vocês sabem, vocês são gentios, romanos. Nós somos... Não, tá lá o discurso. Você acha que a Bíblia é uma coisa séria? Oh, não. E eu, como Pedro, nós judeus, é indigno, olha a saudação do cara. É indigno da nossa parte, porque nós somos judeus, não podemos tocar em coisas imundas e tal. Indigno de nós entrarmos na casa de um gentio como vocês. Ele estava dizendo, vocês são imundos e nós somos puros. Esculachando o povo, se sou eu lá, Mas olha que saudação mal educada. Isso sabe por quê? Por causa do peso da religião. Não, eu sou, é como muitas, não, eu sou da igreja tal, não comungo com fulano, não entro com isso, os irmãos estão com a doutrina errada. Isso é... Ó, que bom. Tá, então, é verdade que eu estou falando? Tem pessoas que são assim? Tem pastor que não... Ele tiver um outro pastor. É assim, guerra de... E você acha que Deus está abençoando ele, a igreja dele? Não está. E se está abençoando assim. Porque Deus tem misericórdia do povo, tem que ultrapassar como fez com Pedro. Olha, a coisa é séria. Peraí, não acabou. A coisa não acabou porque Deus queria alcançar o gentio. E você sabe qual foi a reação de Cornélio e a família? Não tem problema. Olha a reação mais... Nós queremos ouvir aí... Os caras estão abertos. Eu digo, meu...
O Espírito Santo está envergonhando a igreja, os pastores e os líderes com essa bobajada toda. Quem está no Santo dos Santos vê essas coisas e diz, mas Jesus tem misericórdia. Quem não está, ataca. Um ataca o outro. Era moda, né? O pastor tal com o pastor tal. Ataca. Aí metade do povo evangélico fica do lado do outro, metade do outro. Aí vem um terceiro. E brigam. Gente, usar o púlpito para ficar guerreando, eu jamais entraria numa igreja cujo pastor está perdendo tempo com isso, porque a tua saúde espiritual está na mão dele. Eu jamais entraria. Tudo bem, vamos voltar à história. Fala. Ok, tá bom. É indigno. Porque o judeu naquela época é o seguinte, se ele estava andando na rua de Jerusalém, vinha um gentio, sabe o que eles faziam? Atravessava a rua e ia para outro lugar, eles não podiam tocar. Somos o povo especial. E era assim. Dizer para quando um gentio entrava na casa de um judeu, porque na cultura judaica, quando alguém entra na casa dele, é tão importante entrar na casa de uma pessoa que o judeu, dono da casa, ele era responsável pela vida do cara. E se acontecesse alguma coisa, ele pagava a vida dele com morte. Então entrou, e outra coisa, sentou na mesa. Isso até hoje, se um judeu te chama para você comer com ele na casa dele. Eu morei nos Estados Unidos 17 anos, numa cidade que tinha 80% judeu. Para você entrar na casa dele, ele é responsável pela tua vida. Se ele te põe para comer na mesa com ele, comunhão, isso é a coisa mais sagrada. É muito especial. Muito especial. Mas hoje, fulano, entra aí, mais um. Vizinho, aí entra o vizinho aí, dá mais uma, bota água no feijão, mulher. Bota água no feijão, vai começar o jogo. Não sei o que, lá, tanto faz, chama aí o vizinho. Cara, velho. Mas na cultura judaica, botou dentro de casa, você é responsável. Aí a segunda furada de Pedro. Muito bem, o que vocês querem que eu faça aqui nesta noite? Você entendeu o que Pedro falou? O que vocês querem? Ora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu é um apóstolo, tu não sabe o que vai falar aí? Quer que eu fale o quê? Vamos falar de futebol? Vamos falar do Neymar de Jerusalém lá? O apoio, ele tinha que falar o quê? Jesus Cristo morreu por vocês e tal. Ele não faz acepção de pessoas e tal. Ou a mensagem é para vocês, aceitem Jesus como Senhor e tal. Pedro, ele deu uma desculpa. Ele disse, o que vocês querem que eu fale? Tomara que eles querem que eu fale qualquer coisa. E ficou mal, né? E ele começou, tudo bem. Olha, ele não entrou direto no assunto como ele fazia. Ele disse, muito bem, Deus não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? Amém. Deus não faz. Eu estou aqui, sou judeu limpo, vocês são imundos e tal. O nosso Deus é verdade. Ele começa a contar coisas de Jesus. Ele nunca ia lançar uma Pedro. O cara era tão judeu, ele era tão daquela igreja, não vou dizer não, que é só, não, aqui nós cremos assim, a nossa doutrina é certa e tal. Pedro era assim, ele disse não, e não sei o que, e começou a dar um lero-lero do evangelho. É verdade, Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados, nós judeus fomos os primeiros e tal, e aí depois ele passou rápido e tal, leu o discurso dele, e tal, e Deus olhando, o Espírito Santo olhando, e disse, sabe de uma coisa? Esse cara não vai chegar onde vai chegar. Vamos fazer uma coisa. Abriu o Senhor o coração de Cornélio e a família e creram na salvação. E Pedro lá naquele proselitismo todo. De repente, Cornélio começou a orar no Espírito. O primo, a mulher, a família, todo mundo glorificando a Deus em espírito e em verdade. E Pedro disse, espera aí, eu não fiz apelo, eu não fiz nada disso,
e tal. E ficou, e a família de Cornélio, glória a Deus, aleluia, profetizando, o Senhor é bom, esse Cristo é maravilhoso, eu sou salvo, lavado pelo sangue. Pedro com os diáconos disse, caramba, o Espírito Santo caiu sobre eles. Como caiu? Nós no dia de Pentecostes, estou falando em língua, vai lá, ouve, vê se é língua, discerne, pode ser língua do diabo. Glória a Deus. Ele disse, não, é de Deus. Olha que alegria. Pedro estava triste com cara de pau e o povo se alegrando. Não sei quanto tempo durou, mas ele fez uma reunião de presbitério lá e disse, o que nós vamos fazer? Você pensa que não está lá, está lá. E disse, gente, nós temos que batizar ele. Olha só, ele estava acostumado. Nós vamos batizar? Não, vamos batizar, mas o Espírito Santo caiu sobre ele, nós temos que batizar. Batiza, não vai? Pedro, você vai batizar? Quando tu chegar em Jerusalém, tu vai dizer para a igreja que tu entrou na casa de um incircunciso, eles vão te ferrar. Agora, tu ainda vai batizar os caras? Você está louco, tu vai perder a tua igreja. Eu disse, gente, mas eles vão batizar, nós vamos batizar. Pode parar todo mundo. Pode parar, vamos batizar. E batizou toda a casa de Cornélio. Pedro foi para casa, chegou no dia seguinte lá e começa Atos capítulo 11. Chegou na igreja. Tu adivinha o que aconteceu? Tu tem ideia? Quando ele chegou lá na igreja de Jerusalém, Pedro falou, aí ele viu, ele começou a se alegrar e disse, Deus caiu sobre eles, como caiu sobre nós no início, que bom, aleluia e tal, bateu e foi embora. Pedro ficou até feliz, meio feliz. Porque a tradição dele, o Espírito Santo era só para os judeus. Embora Jesus falou 10 anos para ele, não, é para toda criatura, vai, procura os muçulmanos, procura todo mundo. Aí Pedro chegou lá, reunião agora da igreja, relatório. Aí chega Pedro e o bonde do rinoceronte. Meu Deus, essa é boa, vou usar. Chegou Pedro e o bonde do rinoceronte. Pedro, aleluia, começa. Antes disso, Pedro, a assembleia já soube do que houve lá. Rapaz, fofoca começou naquela época. Ah, pastor, isso não está na Bíblia. Não está? Leia a Bíblia. Tá conferindo? O irmão Esdra aqui, ele é meu Esdra. Eu sei, vai começar o jogo. Meu Deus, eu saí da aula, não passei do 23. Ele disse, Pedro, peraí, deixa eu contar, irmão. Não! Nós soubemos que você entrou na casa de um circunciso romano. Ele falou, foi. Pedro, está fora do... Não é mais nosso pastor. Peraí, não, mas eu falei, fomos lá, eles me chamaram, eu comi. Você comeu com eles? Meu Deus. Comer com um pecador. Você sabe que Jesus comia com os pecadores, tá lembrado disso? Ele come com prostitutas e pecadores. Ele não é o filho de Deus. Sai, Beelzebul. Os escribas e fariseus, por isso que eles crucificaram Jesus. Fala que você precisa da vida de Jesus e não ritual, o nego vai dizer, falso profeta. É ou não é verdade? Não tem mais que batizar, não tem que tomar sangue, não tem que isso, aquilo. Não, você tem que agora ser batizado no Espírito todos os dias. Você acorda de manhã, você tem que dizer, Espírito Santo, eu quero mergulhar no teu Espírito, eu não vou sair para trabalhar enquanto isso. Às vezes de tarde, de noite, 3 vezes por dia. Esse batismo é mais difícil? Não, em 1969 fui batizado pelo pastor fulano de tal, tem foto, tá aqui, tem registro. Olha aqui como eu era, glória a Deus, aquele dia mudou minha vida. Banana, desculpa, mudou nada. Ritual. O que muda a tua vida é a glória em glória que Deus. Diariamente você mergulha no Espírito. Senhor, eu vou enfrentar lá o meu trabalho. Eu quero ser mergulhado no teu Espírito. Só há um Espírito, né? Um batismo, é o Espírito Santo. Diariamente. Esse, ninguém quer, sabe por quê? Esse é mais difícil. É só tomar
Acha que é fácil. O outro é fácil. Sai de lá, o cara sai com uma cara. Você já viu a cara de gente que é batizado? Parece. É o cara como o Chico Anísio dizia. É porque tá gravado, não posso falar. O cara vai com a carinha, aqueles homens fortão. Eu fico olhando, eu digo assim. O cara me engana que eu gosto. Sai da água lá. Parece que ele foi trasladado. Foi, mudou. Olha, o que eu já batizei muita gente na água, gente. Eu fui pastor numa igreja em Botafogo, tinha 1.800 lugares. Dia de batismo era... Olha, dá vontade... Hein? Não, quando ainda tem isso. Para alguns irmãos, batizar nas águas da igreja não vale, tem que ser em rio corrente. Água corrente. Lá vai o cara rebatizar água corrente. Não pode, olha, você vai pensar que não, tem que levar o pecado. Isso é tudo folclore, isso é tradição que mata. Por isso que eu brinco com essas coisas, porque é uma piada. Porque se mergulhar em Jesus diariamente, Senhor, eu agora vou enfrentar esse... Eu quero mergulhar no Teu Espírito. Tem até uma música que fala assim, ó. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito, do Santo dos Santos, quero me prostrar. Essa pessoa crê no verdadeiro batismo. Graças a Deus. Deus não está deixando ele ver essa maldade que estão fazendo com o hino dele. Tá. Onde eu estava, eu vou fechar aqui, porque esse porqueira do Neymar está competindo com a nossa aula. Meu Deus do céu. Pera aí, ela tem que falar. Pera aí, tá, fala. Ela quer fazer... Cadê minha água? Roubaram minha água. Ah. Eu achei que alguém tinha jogado lá. Esse batismo é por dentro, hein? Hein? Pera aí, pera só um instantinho. Esse batismo é por dentro, hein? Beber água e batizar por dentro. Faz a pergunta. Vamos lá, ela está fazendo a pergunta. Eu tenho uma irmã que fica brava comigo. Pastor, eu não ouço nada, todo mundo fica falando e tal. Então, vamos lá. Sobre a aula de hoje. Você acabou de falar sobre saúde espiritual. Saúde espiritual. Você falou que é uma responsabilidade muito grande. Tremenda, maior responsabilidade. É do pastor que está ministrando a palavra, com certeza. Nossa saúde espiritual. Então, óbvio. Todas as igrejas, você perceber, eu sou de uma denominação, de uma igreja. Sim. Minha mãe é de outra. A gente sempre conhece várias. Eu sei. Problemas estão em todas. Então, eu acho que cabe a nós, que somos ovelhas, discernir, porque nós vamos lá porque é de Cristo. Cabe certo. Aceitar o que é certo e o que não é. Que eu não vou me alimentar com o que é ruim. Paulo diz, examinai todas as coisas, retém o que é bom e chuta o que não for. Mas cuidar, não, lógico, eu não tô aqui. Aliviou, ela disse que aliviou. Lógico. Paulo diz, não é literal, não aceita. Gente, tá entendido. Filtra, não recebo isso, né? Cuidado, pastor dito, não sei o que, não recebo, todo mundo não recebo. Não vai, você não é crente papagaio, é? Por isso, olha, por isso que eu estou dizendo uma coisa para você importante, a razão dessa aula. Se você entrar no Santo dos Santos, você vai ter discernimento, porque Deus vai te dar isto. Pode vir o pastor, o bispo, o super... Agora tem um cargo novo que me falaram hoje. Não é mais apóstolo, não. Peraí. Falaram ontem numa reunião que eu fui de pastor. Fulano agora não é mais apóstolo, nem bispo. Qual é a... Hein? Patriarca! Agora fulano é... Gente, já ouviram isso? Agora o fulano é o patriarca da igreja. Pastor, se eu entrar na igreja e não quiser ser batizado, o pastor pode me excluir dela? Lógico que não, mas ele exclui, porque alguém me contou isso essa semana.
Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Vocês estão pensando que é brincadeira? A gente brinca. Mas essas coisas acontecem de montão. Agora eu vou dizer uma coisa. O pastor ou a pessoa que faz isto, eu vou te provar uma coisa. Gente, eu primeiro oro para que Deus tenha misericórdia dele. Que ele não faça isso, porque ele está pisando no sangue da aliança. Você está entendendo porque está difícil continuar até o 39? Porque quando eu chegar ali por volta do 20 e pouco, vai começar a... Você já sentiu que tem um negócio brabo ali, não é? É. Esse aluno é bom, vai ficar só a cordinha. Que deu fulano? Tá. Assistiu bem a aula, amém? Gente, a coisa é séria, está aqui na Bíblia. Eu não estou falando de igreja, aquele pastor que fala mal do batismo. Eu não falo mal disso. Olha a coisa do lado positivo. Eu quero te dizer o seguinte: você quer entrar na presença viva do Senhor, ter discernimento? Você vai entrar em qualquer igreja, ou você não vai entrar, você vai entrar no seu quarto, Jesus vai falar com você, Ele vai te dar visão, você vai ter misericórdia dizendo, Senhor, ora, abençoa o pastor. Ele não pode fazer isso, você não pode chegar lá e dizer para ele. A não ser que Deus te dê autoridade e intrepidez, você fala. Se Deus falar, faz! Faça! Porque Paulo tinha intrepidez, botou o dedo na cara de Pedro, disse, seu dissimulado. Dissimulado. Você quer que todo mundo seja circuncidado no prepúcio da carne? Nem vocês vivem e estão colocando fardo em cima dos outros. A primeira reunião de cúpula evangélica da igreja, Atos 15. Você é um cara dupla. Tem mais, vão embora daqui. Pensava que vocês iam acrescentar alguma coisa para mim, Paulo, eu que persegui vocês, eu subi ao terceiro, recebi de Deus. Sabe o que Paulo falou? Vocês não eu não vou ficar aqui nenhuma hora. Está lá no livro de Atos. Eu queria ser edificado, vocês estão aí perdendo tempo, como tem que circuncidar mesmo, que tem Jesus, tem que fazer isso, aquilo. Tchau, vocês não me acrescentaram nada. Paulo estava buscando, eu quero que alguém acrescente. Esses apóstolos que andaram com Jesus, eles podem me acrescentar. Ele disse, o quê? Vocês estão querendo influenciar com a palavra judaica? Ele disse, não, vou embora, eu não quero nem ouvir, porque cuidado. Se você começa a ouvir muito, 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 você acaba captando isso, não é verdade? Infelizmente a gente capta coisas que não são bíblicas, que são da tradição, e podem até ser bíblicas. Não vem de Deus. E Deus já removeu aquilo e disse, agora não é batismo nas águas, agora é batizar no meu espírito. Não, mas é a mesma coisa que Pedro, mata e come e não come. Mata, come e não come, vai. E ele não engoliu, Deus teve que ultrapassar, abençoou Cornélio, chegou lá, e ele repetiu pela terceira vez. Irmãos, tem que terminar a história. Pedro, tá fora. Não, peraí, deixa eu explicar. Eu estava orando, aí veio o Cornélio, veio a figura de Deus, repete a história de novo. Sabe uma coisa? A igreja estava ali numa transição tremenda, por isso que 3 vezes o Espírito Santo registrou aquele texto, para mostrar para a igreja que isso é fundamental. Se alguém quer pregar doutrina e não ouve a voz de Deus para levar a mensagem para os outros, sabe o que aconteceu? Pedro falou, explicou, mas você sabe que nós tivemos que batizar ele? Pedro, você ainda batizou, eu pensei que você só tinha comido com ele. Você entrou na casa dele, batizou, ferrou. Não, peraí. Eu tive que batizar. Eu tive. Mas por que não teve como, Pedro? Agora tu tá fora, não dá salário. Acabou. Pedro, o salário ele não quis. Ele disse, tá bom. Não, é que eu estava lá, eles começaram a orar em línguas, profetizar e tal. O que, Pedro? Você impôs, irmão? Não, eu não fiz nada. Eu até já ia embora. E o Espírito Santo caiu sobre ele, como caiu sobre nós e tal. Aí diz lá o texto, e apaziguaram-se, porque o Espírito Santo caiu sobre ele. Mesmo assim, Pedro não conhece. Sabe o que Deus fez? Ele disse, eu já sei que eu vou pegar. Saulo de Tarso.
Tá lá no meio, tá indo para Damasco para pegar mais cristão. Não, esse vai para o gentio. Para ele no caminho, joga ele do cavalo, segue o homem. Tal, por que me persegue e tal? Você vai ser o meu apóstolo para os gentios. Você vai levar para os gentios. E Pedro ficou lá no reme-reme e Paulo vem. E Deus disse, eu preciso de alguém que queira ter visão espiritual. Lá vai Paulo e disse, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Papo seguinte, esquece, tu não vai matar mais cristão, tu vai trabalhar agora para mim. Eu, Senhor? Como? Sim, tem mais. Como você perseguiu muito agora, o teu chamamento vai ser o seguinte, tu vai ver como importa sofrer pelo meu nome, eu vou te jogar na mão do gentio. Paulo disse, estou aí. Deus falou, esse é o homem, esse é o homem. Esse é o cara. Que sofrer pelo teu nome, esse é o cara. Ainda o Espírito Santo falou, ainda deixa Pedro lá, deixa lá Pedro, Tiago, unção com óleo em Jerusalém para ser curado. Unge, deixa, não há problema. Paulo foi lá, mas Deus sabia que Paulo também era o radical. Ele já ia entrar solapando. Aí Deus falou assim, Paulo, fica ceguinho aí um instantinho, porque eu não preciso dos teus olhos, não. Eu vou te botar porque teu ministério vai ser entre os gentios, vai ser glória. E Paulo lá cego, tentou subir no cavalo. Vai lá na rua direita, tem um tal de Ananias, ele vai te falar tudo. Deus ficou tão eufórico, não, deixa aqui. E Ananias, nunca ninguém ouviu falar nele na igreja primitiva. Esse era um homem de Deus, que estava no Santo dos Santos, escondido. Ninguém sabia. Pedro fazendo Ananias lá, cheio do Espírito Santo, cheio de palavras. Paulo sobe lá no sobrado. Ananias, eu sou Paulo. Ah, Deus já me falou, vem cá, rapaz. Pá, impôs a irmã, recebe a visão. E começou a profetizar e Paulo de tum. Paulo sai. E Deus falou para ele, vem cá, rapaz. Tu não vai entrar nessa de tradição, não. Eu vou falar contigo cara a cara. Pum, vem cá, vai pro deserto. Porque o que eu vou fazer com você, ninguém vai ver. Porque Paulo, cara público. Imagine Jerusalém entrando. Ih, Paulo, perseguidor da igreja, vem isso aqui. Deus diz, vai pro deserto que ninguém vai te ver. Que lá eu vou te arrebatar. Lá você vai vir comigo. Meus anjos vão pegar você aqui. Imagina se fosse lá. Paulo foi o terceiro. Passou 10 anos antes de começar o ministério dele, ouvindo palavras ineváveis. Ouvindo isto aqui. E Deus falou isso aqui. Agora vai lá no paraíso, vai lá embaixo, no fundo da terra e tal, falou isso. E agora vem Paulo, depois de 10 anos, já meio quebrantado, na humildade, com a revelação de Deus. E tal, e começa isso e aquilo, e vem Paulo pregando, olha, o livro de Atos, não é? Diz, aí na sua Bíblia diz Atos dos Apóstolos, não é isso? Por mim, corta o Atos dos Apóstolos, tira os Apóstolos. É Atos do Espírito Santo. Tudo que está ali foi o mover do Espírito Santo. E vem Paulo, começa com essa palavra, os mistérios revelados e tal, e ele começa falando na igreja, e começa falando, depois de 10 anos, e 4 anos já depois do ministério, ele ainda falou assim, olha que humildade do homem. Irmãos, conheço um homem. Há 14 anos atrás, este homem foi arrebatado ao céu, não sei se foi no corpo, fora do corpo, não interessa. Mas que ele foi no trono de Deus. Ele ouviu toda a economia de Deus. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E esse homem foi lhe dado um espinho, e todo mundo diz, Paulo, então você é o homem. Ele disse, tá bom, eu não queria falar. Hoje em dia, se o cara batiza alguém no Espírito Santo, diz, tem poder para batizar no Espírito Santo, abre logo uma igreja, ou curou um, abre logo outro ministério, bate no peito e diz, vem aqui é a verdadeira bênção, aqui é isso. Isto é crucificar o corpo de Cristo. Qualquer igreja que se divide, isso aquilo, estão pisando no sangue da aliança. Não, o pastor já estava na doutrina errada, eu que recebi do Senhor. Tá. Cuidado. A igreja do Senhor
Esse negócio de ficar dividindo para multiplicar, dividindo para multiplicar de novo, a igreja do Senhor. Qualquer pastor que diz aqui na nossa igreja nós vamos... Quando você já usa a expressão nossa igreja, você já está em perigo. Porque a igreja de Deus... Paulo escrevia a igreja... Veja as epístolas. A igreja de Deus, aos santos, aos eleitos na cidade de fulano de tal... A igreja do Senhor e tal. Ele nunca abriu o ministério dele, a igreja de Paulo, ministério apostólico Paulo de Tarso. Eu nunca vi isso na igreja. Ele edificava a igreja, ele ia para lá, ia para cá, ia para Roma, ia para fulano, vamos lá, não vou, é perigoso, vamos entregar a gente à morte e tal, não vou. Paulo estava pronto para morrer ou viver. Mais 2 minutos. Gente, nós vamos continuar na próxima aula. Eu vou dizer para você, Deus quer encontrar, olha, Deus está procurando nessa geração, você que é jovem, você que pode ter começado 5 anos para cá, 3 anos para cá, você está buscando a Deus, Deus vai te revelar, Ele te prepara assim, ó. Assim, você mulher, não me importa se você é mulher, se você tem 50, 60, 70 anos, se Deus pegar a tua vida e você estiver disposto, Ele vai fazer como fez com Paulo. Moisés começou o ministério dele com 80 anos. 80. Já estava lá meio surdo, meio gago e tal. Deus chamou ele e disse, não posso, agora eu estou velho. Agora que você vai, porque não é pela sua força. E foi lá e libertou o povo e andou 40 anos no deserto. 40 anos. Não é quem está preparado, não é quem se acha, não, eu sei toda a doutrina, eu sei a Bíblia no grego e hebraico, o pastor sabe grego e hebraico, eu não sei nada. Eu sei o que o Espírito Santo revela. Eu leio a minha Bíblia, o Espírito Santo fala e tudo acabou. E se você é abençoado, vá. Olha, você pode estar aqui a primeira vez, você que está me ouvindo aí pela internet, a obra é de Deus. E não toque na obra dele. Não diga que é a sua igreja, quando o pastor começa, a nossa igreja vai, eu já boto a mão aqui, porque ele sempre fala assim, a nossa igreja vai ganhar o Rio de Janeiro. Eu falei, para com isso. A nossa igreja vai ganhar aqui, porque nós temos, eu não quero nem ouvir. Porque uma vez eu quase me levantei e falei, não ofenda o Espírito Santo, quem ganha a igreja é do Senhor, vamos dizer, esse cara é louco. Se for numa pentecostal, vamos dizer que eu estou endemoniado. Tá falando aí não sei o quê. E eu vou só para assustar ele. Você for em outra, vai levantar o segurança. Vai levar o segurança e tal. Cuidado com a arminha de choque. Estão usando isso na igreja já? Arminha de choque? Ah, para com isso. Não, você está brincando aí. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja, como está. Eu abençoo. Eu passei agora numa igreja e eu disse, Senhor, abençoa o líder dessa igreja. Eu estou falando sério. Tira as escamas, tira a vaidade, tira isso e aquilo. Porque convém que ele cresça e que eu diminua. Você quer a glória de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus filhos? Glória mesmo? Glória pura? Isso vai acontecer essa semana na sua casa, na sua vida. Recebe em nome de Jesus. Eu recebo, é o Espírito Santo que está mandando isso. Eu recebo na minha casa. Eu recebo na casa dos meus filhos nos Estados Unidos, meus netos. A glória de Deus caia. Caia agora sobre você, você que está na internet. A glória, entre no Santo dos Santos. Entre no Santo dos Santos e o Senhor vai falar com você. Não me importa se você não tem lugar na igreja. Você pode estar no último banco da igreja. Se Deus vai te ungir e a unção vem primeiro do que o ministério. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Abençoa esta palavra. Abençoa o espírito de cada um, ó Deus. Abençoa cada pessoa que está aqui, ó Pai. Reveste de uma autoridade, de uma intrepidez que nem eu posso dar. Eu não posso comunicar este dom, mas o Senhor faz isso diretamente. Aleluia.
Toda honra, toda glória ao Senhor. Prepara-nos, Senhor, nós queremos reinar contigo. Ó Deus, como é difícil esmurrar o próprio corpo. Como é difícil não dar uma palavra de julgamento. Nós queremos um reino, Senhor, Tu já estás voltando e nós não estamos preparados, Senhor. Mas prepara-nos com a humildade de Cristo. Ajuda-nos a cuidar dos conservos, Senhor. Ó Deus, nós não queremos julgar nenhum pastor, nenhuma igreja. Eu lavo a minha mão, Senhor, eu não quero. Eu quero olhar para mim mesmo. Eu quero abençoar todos que são Teus filhos, para que a Tua glória, Senhor, seja manifesta. Aleluia. Priscila, Fábio, vem aqui, nós vamos orar agora. A igreja vai abençoar. Cadê Priscila? Aniversário dela. Ok. Nós vamos continuar orando. Estamos falando com o Senhor ainda. Quem? Vem cá. Fabiana, Quinho, a família. O Espírito Santo vai começar atuando na tua casa, na tua vida. Eles fizeram anos. Oi? Não sei, pode... Gente, boa noite. Até, você aí da internet. Até domingo que vem, às 6h30, 15 para as 7, nós vamos continuar isto. Que Deus se revele a você aí na tua casa. Um abraço e um beijo, Pastor Júlio.